dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos encerrar a trilogia de ouro da Julia Roberts. Já temos Melhor Amigo da Noiva, já temos Uma Linda Mulher, e agora nós vamos falar de Noiva em Fuga, que dos três é o que eu menos gostei. Enfim, chegou o dia do muito pedido por vocês, Noiva em Fuga, que é um filme que me deu um ranço, ódio. Ah, que filme incômodo. E o diretor, ele é muito conhecido aqui no canal, porque ele já fez vários filmes que vocês conhecem, ele é tipo o rei da comédia romântica, e vários vídeos que eu já fiz review aqui no canal, porque ele foi o que dirigiu Uma Linda Mulher, ele dirigiu Um Salto pra Felicidade. Vocês lembram aquele filme estranho, que a mulher é sequestrada, e dela aprende a ver que o verdadeiro amor está nos filhos que ela não teve, e no marido que enganou ela, e não no dinheiro que ela tem? Então, os que eu não fiz, mas vou fazer, logo chega, gente. Os 2 Diários da Princesa e os 3 filmes que são cópias do Simplesmente Amor, que é aquele filme que tudo acontece no Dia dos Namorados, o filme que tudo acontece no Dia das Mães e o filme que tudo acontece no Ano Novo. Foram os 3 últimos filmes da carreira desse diretor que já não está mais entre nós. E engraçado que eu não sabia que ele tinha feito Um Salto pra Felicidade. Mas as minhas reclamações são sempre as mesmas. Esse homem não conhece mulher, mas ele tem certeza que ele conhece. E ele meio que teve mais certeza ainda quando os filmes que ele fez sucesso, né? Mas dessa vez eu não tô sozinha, tá? Porque esse filme, ele não foi aclamado pela crítica. A crítica achou ele bem mais ou menos. E o público também achou ele bem mais ou menos. Ele fez dinheiro, mas ninguém, tipo, nossa, como, tipo, falei mal de Uma Linda Mulher? Falei, mas é um clássico? É um clássico. Um Salto pra Felicidade, talvez não tão clássico assim. Mas esse o pessoal ficou tipo, ai, meu bem, eu acho que você pesou a mão. E eu também acho que ele pesou a mão. E eu queria antes... Eu queria, antes de tudo, já abrir um parênteses. Vocês sabiam que o nome dessa redinha aqui é Fascinator? Fascinator. Eu nunca ia chamar isso de Fascinator na minha vida. Fascinator. Parece que isso aqui é um veículo de morte. Fascinator. Pega o meu Fascinator. É tipo extrator. É uma coisa que eu lembro muito da minha infância, quando as pessoas falam, pega o extrator pra mim, eu achava que ia vir a maior máquina do escritório inteiro. E é um negocinho desse negócio pra arrancar grampo de grampeador. Um negocinho daquele tamanho não merece o nome tão apocalíptico como extrator. Pegue o extrator. Vista o Fascinator. Eu acho que essa vai ser a única divagação distante que eu vou fazer hoje. Noiva em Fuga, no Brasil, ele seguiu um caminho diferente, que foi o caminho da catequização. É um filme que passou tantas vezes na TV aberta, de tantas maneiras diferentes, que você acaba gostando. Fez parte da tua infância, nostálgico, fez parte da tua adolescência, ou algumas de vocês realmente gostam da história. Mas eu, no caso, nunca tinha visto. Da mesma maneira que eu nunca tinha visto Uma Linda Mulher. São 2 temas que eu falei, nossa, não tenho vontade. Ela fugiu várias vezes de casamentos. E eu também nunca achei o Richard Gere, nossa, um amão, assim, pra ficar sonhando com ele. Nunca assisti até hoje, quando eu assisti muitas vezes pra poder falar sobre ele com vocês. Esse vai ser um daqueles filmes que nenhum personagem presta. Pode parecer que eu tô passando pano pra um ou pra outro, mas não presta. Já tô avisando de antemão. Ninguém presta, nenhum personagem merece redenção nesse filme inteiro. Tanto o protagonista quanto a protagonista, esses 2, olha, é aquele velho. É melhor eles casando um com o outro do que atrapalhando a vida dos outros. Porque que casalzinho insalubre, hein? O filme começa com o Ike. O Ike é colunista de um jornal muito famoso nos Estados Unidos na década de 90, no final da década de 90. Ele é um colunista de opinião. E falta 2 horas pra ele entregar o artigo dele da semana. E ele não sabe o que escrever. E ele tá literalmente perguntando pras pessoas na rua sobre assuntos variados pra ele poder ter o que falar. Ele vai até um bar que tem uma foto dele, porque ele é um colunista super renomado, e ele começa a conversar com uma mulher. Essa mulher meio que explana pra gente qual é a do Ike. Ela pergunta, e aí, Ike, como é que vai ser amanhã a matéria? Sobre o que você vai falar? E daí ele fala, não sei ainda, tô escrevendo, eu sou esse tipo de pessoa que gosta da adrenalina do último segundo, então agora que falta 2 horas pra eu entregar, a ideia vai acabar surgindo. E daí ela fala assim, Ike, você é o tipo de pessoa que encontra material pro seu trabalho nas conversas, né? Então você vai puxar assunto comigo, vai arranjar uma maneira de me deixar muito brava, vai tentar dar em cima de mim, e depois vai fazer uma matéria me vilanizando. E daí ele só responde com, eu ainda não dei em cima de você. E eu não vilanizo todas as mulheres. Nessa hora, o garçom olha pra ele com cara, tipo, vilaniza assim. Então o trabalho dele é ser um odiador de mulheres. Parece recente, né? 99 o filme. Então essa mulher, ela briga com ele e sai brava, tipo, você não é nada, te odeio. Você, a única coisa que você sabe é propagar estereótipos ruins sobre as mulheres. Você só é mais um misógino. E ele fala, só às vezes. E ela vai embora. Nessa hora, entra um alcoólatra, um bêbado. O bêbado estava lendo uma matéria no jornal que era a última coluna do Ike, que o nome era Tudo o que você precisa ver sobre encontro às cegas. E esse homem bêbado fala,
fala, nossa, mulheres são um problema mesmo, né? Elas só querem ver a gente pra baixo, elas nos odeiam, elas só querem destruir nosso coração. E daí ele fala, não me fale, amigo. E daí os dois começam a ver que eles têm muita coisa em comum, que é esse ódio por mulheres no geral. E daí ele fala, você acha que essa daí do bar, ela é ruim? É uma fichinha, eu vou te contar a história da verdadeira destruidora, a personificação da viúva negra. E daí ele conta de uma mulher de uma cidade pequena que fugiu do altar 7 vezes. Isso é o que o alcoólatra faz. E ele fala o nome e ele fala a cidade. Esse jornalista famoso escuta essa notícia e ele fala, essa é a verdade, porque nós temos o mesmo alinhamento moral. Obviamente você está falando a verdade, meu nobre alcoólatra. Vou imediatamente escrever uma matéria. Então, baseado no que um alcoólatra fala pra ele, ele resolve escrever um artigo inteiro com o nome da pessoa e a cidade onde ela mora. E nem é o pior. Eu vou, pela primeira vez nesse canal, fazer uma análise do discurso. Porque o texto que ele fez é o texto mais ódio disfarçado de opinião que eu já vi na minha vida. E o pior é você ver esse discurso e ele parecer tão real com o que a gente tá vivendo agora, sabe? A gente fica meio mal da vida, meio preocupado. Vou pegar meu tablet. Esse é a transcrição do artigo, palavra por palavra, que ele escreveu no jornal. E ele é o nosso mocinho, tá? Hoje é um dia de profunda introspecção. Fui acusado de usar esta coluna para fazer ataques e críticas amargas ao sexo oposto. Essa acusação desconfortável me levou a pelo menos 15 minutos de reflexão séria, dos quais eu emergi com a conclusão de que sim, eu reforço os estereótipos das mulheres. Mas como vocês podem me culpar quando toda vez que eu saio pela porta da frente, eu encontro novas provas de que os arquétipos femininos estão vivos e por aí? A mãe, a virgem, a prostituta, a anciã, elas estão cutucando no metrô, roubando seus táxis, te sufocando como um perfume nos elevadores. Então ele tá dizendo que ele olha pra todas as mulheres e todas elas estão performando os seus arquétipos, então ele olha e já julga, e elas estão à nossa volta, te cutucando no metrô, roubando seus táxis, com um perfume muito forte no elevador. Mas talvez, em justiça ao sexo mais justo, eu realmente precise ampliar meus horizontes e adicionar algumas novas deusas ao panteão. Deus ao panteão que ele fala são os estereótipos que ele acha. Eu gostaria de nomear como divindades a líder de torcida. Líder de torcida não é só isso, mas ela é sobretudo adolescente, né? Eu sei que tem líder de torcida adulta, mas líder de torcida, a universitária, ele tá indo longe. Você vê que aquele homem, você vê a foto, ele tem mais de 40 anos, ele tá falando mal da líder de torcida da universitária. O que ele tem que estar falando da universitária? E a devoradora de homens. Sendo essa última a que mais me preocupa hoje. E daí ele começa a dar um argumento horrível para embasar o ódio dele baseado em nada. Na Grécia Antiga, essa temível fêmea era conhecida como Érinis, a deusa devoradora da morte. Na Índia, ela é Kali, que gosta de devorar as entranhas de seu namorado Shiva, enquanto sua Ione devora o seu ponto. Então ele tá falando que Shiva usava a Ione é a amiguinha, para comer o pintinho do Shiva. Não sei se é verdade, eu não sei tanto da cultura indiana assim, mas ele sabe a palavra Ione, o que é interessante ele ter pesquisado tudo isso para falar tanta coisa. Na Indonésia, a devoradora de homens de mandíbulas ensanguentadas é chamada de Hagma. Você percebe que todos esses países não têm TV a cabo. Em Halo, Maryland, que é a cidade da nossa protagonista, onde ela ajuda a administrar a loja de ferragens da família, ela é conhecida como Senhora Maggie Carpenter, também conhecida como a noiva em fuga. O que é incomum sobre a Senhora Carpenter é que ela gosta de vestir seus homens como noivos antes de devorá-los. Então, esse homem, nesse artigo qual eu li palavra por palavra, ele tem certeza que as mulheres só estão no mundo para destruir a vida dos homens. Elas se agrupam em estereótipos e cada um ataca o homem de uma maneira diferente. Aí, Neura, você tá levando muito a sério um artigo. Se você deve ser novo por aqui, né? Então, oi, eu sou a Neura. A gente problematiza filmes. Os filmes não apenas são um reflexo da sociedade que nós vivemos, como ele cria reflexos para a sociedade em que vivemos. Se você não sabe, a indústria do cigarro foi inteira pavimentada por Hollywood. É uma coisa, se você quiser um hiperfoco, pega a pergunta como que a indústria do cigarro, como que o cigarro se tornou glamouroso? Você vai ver de onde que veio. O cinema tem, sim, o poder de moldar o nosso consciente coletivo na vida real. Até porque o cérebro não sabe diferenciar muito ficção de realidade. Mas voltando, ele publica essa matéria, todo mundo no jornal que ele trabalha lê assim, de boa, ok, ele falando que odeia todas as mulheres, menos a Maggie. A Maggie lê e ela tem um filho, porque ele falou mentiras, ele usou o nome, o lugar onde ela trabalha e a cidade onde ela está. Ela, pra se distrair, ela vai lutar boxe. E daí vocês perguntam, Neura, ela é uma das garotas legais que você já falou nos vídeos? Não. Ela é um novo estereótipo do cinema chamado a vizinha que mora ali ao lado. The Girl on the Next Door. Ela é bem conhecida e esse arquétipo descreve uma figura naturalmente feminina, pura, acessível,
naturalmente bonita, que não se importa com as vaidades que conquistam homens, então ela não liga pra maquiagem, ela não liga pra roupa cara. É a mulher pra casar. Ela vai dedicar toda a sua vida a cuidar do seu maridinho, porque ela é de uma cidade pequena e é tudo que ela sempre sonhou em fazer isso. Ela não perde tempo se arrumando, se embelezando, tendo ambição ou sonhando com coisas a mais. Ela só tem olhos pro marido dela e ela vai ser feliz ficando o dia inteiro em casa, esperando ele chegar e ajudando ele a ter uma vida plena. Isso é um problema, Neuracy? Não. Se essa é a tua jornada, você pode seguir com a tua jornada. O problema é que no filme, ela não tem gostos pessoais. Ela só existe na sombra do marido. Tudo que ela faz é o que ele gosta e ela é feliz fazendo o que ele gosta. Ela nunca teve nenhum sonho a não ser casar com esse homem. Ela não quer mais nada da vida. Ela só quer ser gentil, meiga, acessível para o único homem que ela sempre amou. Ela não é a mulher que você sonha, nem a mulher que você mais deseja, mas é a mulher que vai estar lá com você o tempo todo. É a mulher que você deveria estar se casando para benefício próprio. E eles chamam ela de garota que mora ali ao lado porque é a menina ok que sempre esteve lá, te olhando com carinho, mas você queria outras coisas. Mas chegou o momento de você encontrar uma parceira que vai te acompanhar, uma pessoa certa, e é ela que você escolhe. Porque ela tá perto, porque é conveniente, porque as famílias se conhecem, e porque ela é pura, meiga, perfeita, e ela não tem um gosto além do seu. Ela tá focada em você. Ela que vai pegar a sua bebida enquanto você assiste futebol. Se você, mulher, faz isso porque você gosta, você tem todo o meu apoio. Siga na sua jornada. Mas nesse caso, o filme vai dar um twist sobre esse estereótipo da garota que mora ali ao lado, só que não bastante. Eu seria muito mais feliz se esse filme fosse um thriller de assassinato, um filme de terror. Porque daí as características que a personagem da Julia Roberts tem funcionariam muito melhor, porque ela é uma grande filha da puta nesse filme inteiro. Ela é egoísta, manipula as pessoas, ela faz tudo que ela quer, só que como ela tem esse jeitinho de, eu não faço por maldade, isso assim, acaba deixando ela no meio termo, sabe? Ela não é uma pessoa do bem, ela manipula todo mundo pra conseguir o que quer. Mas como ela é tão boazinha e ela é a protagonista, é estranho a maneira como eles colocaram esse personagem, assim. Mas tá. Ela escreve uma longa carta para o jornal falando todas as coisas que ele falou errado. Ela não fugiu do casamento 7 vezes, foram 3 vezes e agora ela vai casar a 4ª vez. O fato de ele ter colocado o nome dela sem autorização, ter dito onde ela mora sem autorização. São 15 alegações que ela colocou e todas elas são passíveis de processo. O que acontece? Ele é demitido. Demitido pela chefe dele, que também é ex-esposa dele. E ela fala, você não fez o seu trabalho jornalístico. Você encontrou um alcoólatra no meio da rua, escutou tudo que ele falou como verdade absoluta e escreveu um artigo sem procurar uma coisa antes. Pessoas que mentem nos seus artigos são demitidas. Ele responde pra ela, isso que dá trabalhar com a ex-esposa e ela ser sua chefe. Viado. E ela fala, olha, se você ficar quietinho, a gente ainda vai te pagar um seguro-desemprego, mas siga com a sua vida. Vai. Ele fica puto porque agora ele tá demitido e a culpa é dela. A culpa é da mulher que tava na dela lá, com os 20 casamentos dela. Na dela. Ele fez todo esse circo, mas a culpa é dela. Ele tá bravo. E quem liga pra ele? O marido da ex-esposa dele. Porque se tem uma coisa que você vai encontrar nesse filme, é a fraternidade dos homens. Esses homens, nesse filme, eles se amam e se protegem acima de tudo. Ele liga pro Ike pra falar assim, então, eu quero te dar uma chance de vingança pra você provar que você tá certo. Eu faço frila pra revista de Kill. Se você conseguir ir até a cidade e provar que ela vai fugir desse casamento também, você meio que vai se redimir e eu te dou a capa da revista pra você fazer. Então, a Meg tava na dela, sendo louca, mas na cidade dela. Ele entra na vida dela, ele expõe a vida dela pra todo mundo, ele acha que merece vingança e por isso ele vai até a cidade dela perseguir ela pra achar a verdade. Logo depois de feito um artigo que ele fala que as mulheres todas estão aí nas ruas pra pegar o nosso táxi, pra se entupir de perfume e deixar a gente incomodado no elevador. Ele vai pra cidade dela, afinal ele sabe de tudo. E primeiramente ele vai no material de construção e tá fechado porque a Meg está no salão de cabeleireiro, é uma cidade pequenininha. Ele chega lá, a Meg imediatamente reconhece ele. E ele chega completamente canastrão, rindo, fazendo piadinha. E todas as mulheres desse filme, todas vão cair na conversinha dele. Todas as mulheres dessa cidade pequena olham pra ele e fazem tipo, ai, ele é tão bonito e perfeito e charmoso e sedutor. E a Meg faz cagada, tá? Mas é que todas as mulheres passam pano pro cara. No final, a Meg consegue se vingar muito, passando aquelas tintas de spray temporárias
passaram na cabeça dele. Ela chega em casa emputecida porque o cara que expôs a vida dela pra todo mundo que tá na cidade, ele está na casa dela. Quem está junto com ele? O pai e o noivo atual. Os dois já perdoaram tudo que ele fez. Ele falou, eu pedi desculpa pro seu pai, pra sua família, e eles falaram que tá tudo bem, e o pai dela fala, as pessoas cometem erros, ele é só humano, minha filha. E daí o pai dela pega todas as fitas dos últimos 3 casamentos que ela fugiu e entrega pro jornalista. Fala, dá uma olhada aí pra você ver como é que foi esses casamentos. Ele ainda vai jantar na casa dela, onde, novamente, pai e noivo, eles amam aquele cara. Amam! Eles estão felizes de compartilhar todas as informações que eles têm sobre ela pra ele. Ele vai pro quarto de hotel, vê as fitas do casamento. O primeiro casamento ela era bem novinha, era um casamento hippie. O segundo casamento era mais tradicional. E o terceiro casamento foi com o bêbado do começo do filme do bar, sabe? E daí ele tá escrevendo a matéria falando, não, isso aqui é incrível. Ela é horrível, ela é a pior pessoa do planeta. Ela é uma comedora de rapazinhos. Depois que ele vê os vídeos dos casamentos da Meg, ele continua stalkeando ela pela cidade. Tipo, ele segue ativamente ela. Onde ela está, ele vai atrás. E ela tá escolhendo os bonequinhos do bolo, do quarto casamento. Ele entra sem ser convidado. A dona da confeitaria super tá olhando pra ele com carinho e amor, falando, tipo, me pega. Ela ri pra tudo que ele fala. Tipo, é uma flertação ativa. Ele pega os 2 bonequinhos e brinca como se ela estivesse matando o noivinho na frente dela. Daí ela vai encontrar o noivo, que o noivo é treinador do time de futebol americano da escola. E quem já tá lá? O Ike. O Ike tá lá conversando com o noivo, os dois são melhores amigos e o noivo já deu um boné e uma jaqueta do time da escola. Porque ele realmente gosta muito do cara que expôs a vida da atual noiva dele pra todo mundo. Ike tá sendo cuzão, né? Permanentemente stalker, achando que ele tem algum direito sobre a vida da Meg. Meg vai se confessar. Problema número 1. Com quem que ela vai se confessar? Com o marido número 2, que ela fugiu do altar, que se tornou padre depois de ela ter fugido do altar. Segundo, que ela nem é católica. Ela fala, o que você tá fazendo aqui? Você nem é católica. E daí ela começa a falar com ele procurando uma validação. E esse vai ser o BO dela. Ela tem um pai alcoólatra e uma mãe falecida e ela passa a vida inteira encontrando validação na aprovação masculina. Então ela vai fazer de tudo para que os homens gostem dela. Então quando ela tá em dúvida, ao invés de falar com a melhor amiga, ela vai falar com o ex-noivo que ela abandonou no altar. E ela é toda carismática, ela finge que ela não fez um absurdo com ele. E ele fala assim que se ela resolver se tornar católica, por favor, pra ela falar com outra pessoa e não com ele. Já que eles literalmente são ex-noivos porque ela abandonou ele no altar. E o Ike já passou por lá também. O Ike é eficiente, os homens estão a favor, né? Então ela falou assim, você não contou nada pro Ike, né? Pro padre. Ela falou, contei. Ele perguntou, contei tudo. Eu não julgo essa parte, porque, né, ele foi o que se fodeu no casamento, então ele podia ter falado tudo. Ela fala, se ela falou com você, então o próximo vai ser o terceiro noivo. Terceiro noivo, ele é roqueiro, tem uma oficina, e os dois, novamente, já estão brothers lá. Ela chega e fala, por favor, noivo que eu abandonei número 3, não mostra a foto que eu tô de peito de fora, quando a gente tava naquele show juntos. A primeira coisa que o noivo faz é mostrar a foto de peito de fora dela. Então tem o cara que odeia ela e as mulheres no geral, acha que ela é uma destruidora de homens, e agora ele tem uma foto dela de peito de fora, porque o outro cara passou pra ela. Só que esse filme, ele vai dar aquele no reverso de figa da putagem, né? Tipo, o ex-noivo fala, toma aqui a foto de peito de fora da minha ex-noiva. Daí ele fala, essa tatuagem de rosa aqui a gente fez juntos. E eles descobrem que ela deixou ele fazer uma tatuagem e ela colocou uma tatuagem falsa nas costas pra ele achar que os dois fizeram a mesma tatuagem. Ela mentiu que fez uma tatuagem junto com ele e ele agora tem uma tatuagem de rosa sozinho. E ele só descobriu naquele momento. No reverso de figa da putagem. É massa. Se esse filme fosse com o Ike orgulhosamente odiador de mulheres e a Meg ativamente odiadora de homens, esse filme seria maravilhoso. Seriam 2 vilões brigando pra ver quem destrói mais. Mas não, os dois têm que ter redenção. Ia ser tão legal se esses fossem, tipo, assumidamente péssimas pessoas, sabe? Tipo, a gente é egoísta, a gente adora manipular. E daí sim os dois ficariam juntos pra sempre. Um sempre com medo de outro esfaquear o outro nas costas. Ia ser muito mais legal, não ia? Mas não é isso que acontece. Próxima coisa que acontece é um jogo de beisebol. Beisebol da cidadezinha, tá ela com a melhor amiga dela. A melhor amiga dela é vivida pela Joan Cusack, que ela era a melhor amiga coadjuvante preferida antes da nossa atual coadjuvante preferida. Então ela fazia todos os papéis de melhor amiga que você pode imaginar até ela passar da idade e passar o manto pra essa atriz aqui. Então era essa, virou essa. Eu não sei qual que é a da nova geração, qual que é a melhor amiga. Se vocês souberem da personagem que sempre é a melhor amiga que apoia nos comentários, me contem, porque eu só parei nela. Nesse jogo de beisebol, ela sai por 1 segundo e quem senta do lado da melhor amiga é o Ike. E daí ela começa a falar que ela é casada com um ex-namorado da Meg. E o ex-namorado, até
hoje chama Meg de Magpie, que era o apelido que os dois tinham quando eles namoravam. Até hoje, o cara chama a ex-namorada, a melhor amiga da esposa dele, pelo apelido carinhoso de namoro. E daí ele faz um ponto, sei lá o que acontece no beisebol, e os dois se abraçam, os dois batem de peito, os dois comemoram, e ele chama mais uma vez ela pelo apelido de quando eles eram namorados. Você vê a cara da melhor amiga de total desilusão. Melhor amiga sai triste, e o Ike fala pra ela que ela é realmente uma destruidora de homens e que ela não consegue nem ter respeito pela melhor amiga. Ela vai conversar com a melhor amiga e a gente tem uma conversa bosta, sabe? Porque ela fala assim, eu tava flertando com o seu marido dela? Você é assim. É isso que você faz. Você tem uma redoma de flertação que atrai todos os homens que estão à sua volta o tempo todo. Não é sua culpa. Você faz isso desde quando você era pequena. Você é o tipo de mulher sedutora e cheia de segredos que os homens gostam. E eu só sou estranho. Ela pede desculpa, fala, ai, desculpa, eu não sabia que eu flertava com todo mundo o tempo todo. Você tem uma cara que faz todos os homens achar que você precisa ser protegida. É seu. Não é dela. E eu acho que a maioria de vocês conhece uma moça dessa, que ela é centrada na aprovação masculina. Moça não, mulher, senhora. Eu já vi adultas casadas, que elas estão numa roda, tem um homem, tudo vai girar em volta daquele homem. Será que isso conta como apito do talarico por ela estar flertando? É uma talaricagem. Ela querer a atenção até do marido da melhor amiga. Não? Sim ou não? Conta como talaricagem? Conta pra mim nos comentários. O final, você decide. E daí as duas fazem as pazes, ela fala, eu prometo que eu nunca mais vou dar em cima do seu marido. Daí ela fala, tem nada a ver, você não vai pegar meu marido, mas porra, né? Saco isso. Nossa, que trampo. E daí as duas fazem as pazes. Ela sai de fazer as pazes e vai direto pro hotel onde o Ike está, onde ela só dá um oi pro recepcionista, e ele entrega a chave do quarto do Ike, quando ela invade pra pegar as fitas que ele gravou e ver os post-its dele falando que ela nem é tão bonita assim, que ela não entende por que todos os homens caem na conversinha dela. Ele tem uma parede de post-its de ódio. Como eu falei, ou no reverso, ela invade o quarto dele pra descobrir que ele tá falando coisas pejorativas sobre ela. É sempre uma grande filha da putagem em cima da outra. Ela tenta fugir do quarto, ele vê, e daí ele fala, eu vou falar com o xerife. Daí ele fala, pode falar com o xerife. Avisa ele pra trazer o vinho na festa de pré-casamento, tá bom? Tipo, eu estou acima da lei. Fica de boa, ninguém vai fazer nada comigo, não. Ela escuta todas as fitas dele, e daí ela invade de novo o quarto dele, porque ela pode entrar e sair em qualquer lugar. E ela fala, olha, o problema é o mesmo problema da outra vez. Você tá falando tudo errado, você não me entende, você não escuta as pessoas certas, vamos fazer assim. Você me dá $1.000 e eu permito que você me persiga agora com aprovação e eu vou contar tudo o que você precisa saber. Pode ser? Eles fecham em $650. E agora ela está sendo stalkeada, mas com retorno monetário. Ela vai lá e mostra a oficina dela, porque ela constrói várias coisas, ela conviveu com uma loja de ferragens a vida inteira, né? Então faz sentido ela gostar desse tipo de coisa, e a faculdade que ela ia fazer também era de engenharia, e ela tá fazendo algumas lâmpadas artesanais e tal. Ele fala, nossa, você é muito talentosa, você deveria vender algum dia isso. Ela fala, um dia eu vou vender. Daí ela mostra os 3 anéis de noivado dela, como ela foi pedida em cada um dos casamentos, e ele fala, deixa eu adivinhar, o último agora foi pedido naquele telão de jogo de futebol, porque o último é treinador. Ela fala, foi sim, tá bom? Foi pedido assim mesmo. Ela fala, eu odeio esse tipo de pedido de casamento, porque se fosse eu ia falar pra pessoa assim, algumas vezes você vai me odiar, eu vou odiar você, a gente vai querer se separar, mas eu acredito que esse eu não decorei, porque é ruim, né? Eu acredito que eu não posso perder a chance de conviver a minha vida inteira com você, o que deixa ela assim. Depois que ele faz esse pedido fake de casamento, ela muda meio que a postura com ele, tá? Só que daí ela fala assim pra ele, mas tá, e como que você pediu a sua ex-esposa em casamento? Ele fala, sério? Fala assim, você tem cara de divorciado. O que ele falou pra ex-esposa dele? Já que você tá aqui, eu tô aqui, bora. O que você acha? Bora? Então ele tinha todo esse discurso apaixonado para uma pessoa que não era a esposa, porque quando a esposa ele falou assim, já que você tá dormindo aí, por que a gente não casa? E daí ela pergunta, tipo, você nunca perguntou pra ela por que você separaram? Ele falou, não, nunca perguntei pra ela porque a gente separou. É uma bandeira vermelha em cima da outra bandeira vermelha. É tanta bandeira vermelha que parece que a cidade é o Partido Comunista. Daí os dois vão buscar o vestido de casamento. E ela comprou um vestido de casamento de $300, mas ela quer o vestido de casamento de $1.000. Porque agora ela tem um dinheiro a mais que o Ike vai dar pra ela. A senhorinha da loja de noivas fala pra ela que pra que desperdiçar, né? Esse vestido é tão mais caro, você só vai usar por 10 minutos. Esse é um vestido muito bonito pra ser um dos seus casamentos. Que mulherzinha filha da puta! Que quenga! Nossa, que arrombada, eu ia ficar tão brava. Então ela optou por não vender um vestido mais de 3 vezes o valor original só porque ela não quer que ele seja desperdiçado por um casamento que vai acabar em nada de novo. Não faz o menor sentido. O Ike, pra mostrar que ele é um filho da puta, mas ele pode ser um filho da puta a seu favor, ele pega o manequim com o vestido e tudo e carrega e fala, vamos embora, com o vestido dela. Ela prova o vestido e ela já tá em modo conquista. Porque ela é toda simpática, toda perfeita. Inclusive, isso é uma coisa que eu queria muito
T que a Julia Roberts tem. Ela consegue ser encantadoramente flertativa de um jeito acessível que parece que ela não tá tentando. Eu não sei como é que ela faz isso, mas ela é boa nesse rolê. E o que deixa o Ike assim, tipo, meu Deus, ela tá tão linda de vestido de noiva. Nossa, ela realmente não é a pior pessoa. Que mostra o quê? Que ele era só um iludido. Ele nunca odiou mulheres. Ele odiou o fato das mulheres não quererem ele. A primeira mulher que dá um sorrisinho pra ele já tá tipo, te amo. Daí o Ike, o noivo, vão tomar café da manhã juntos e depois eles vão na casa da avó dela. Eles vão ao estabelecimento que a avó dela tá. E a avó dela fala um negócio muito engraçado que será usado pro canal pra sempre. E algum negócio bem assustador. Ela fala assim, você sabe por que ela fugiu dos casamentos? Porque ela tem medo da lua de mel. As jovenzinhas sempre têm medo da lua de mel. No dia que eu me casei, eu dormi com uma agulha de tricô na minha mão. Foi uma noite inesquecível pro meu marido. Oi? Quê? Só que ela fala assim, as mocinhas que ainda não casaram têm medo da cobra de olho só. Eu vou usar muito cobra de olho só, gente. E pior ainda, a Meg fala assim, vó, não se preocupa, eu já encantei a cobra de olho só há muito tempo atrás. Encantar a cobra de... Nossa senhora, esse é um novo bordão que vai entrar... Você já encantou a cobra de olho só do seu marido? Perfeito. Mas enfim, voltando ao meu Fascinator. Daí ela tem que buscar o pai alcoólatra no bar que está sendo alcoólatra pra gente entender que ela tem problemas. E o Ike fica super, meu Deus, como assim? Daí ela fala, eu tive que abandonar a faculdade, eu ganhei uma bolsa de estudos de engenharia, mas minha mãe morreu, meu pai começou a beber demais e eu tive que assumir a oficina pra ele. E ela olha pra ele e fala, meu Deus, essa mulher é uma pessoa? Ela é bonita, ela é uma mulher, ela é uma pessoa? Como assim? Ela não é apenas uma odiadora de homens que serve pra tirar o lugar dos homens em todo o tempo todo. Como assim? Você também se importa com outro homem que é o seu pai? Isso muda tudo. Enfim, daí o carro dele estraga porque ele colocou a gasolina errada. Ela fala, abre o capô do carro e ela começa a apontar e fala, entupiu tal coisa, tal coisa. Nesse filme em específico, eu acho que quem ela é de verdade é essa pessoa. Porque ela luta boxe, ninguém sabe, tipo, não é uma coisa performática, inclusive ela não conta pras pessoas. Ela cresceu num material de construção, então ela conviveu com o pai dela, ensinando ela o tempo todo a aprender essas coisas. Ela tem a própria oficina, ela faz coisas, então ela entender de carro também faz, sabe, parte do processo. Ela também era, tipo, meio que marido de aluguel das pessoas. É isso que ela tava fazendo no salão de cabeleireiro. Ela tava arrumando alguma coisa. Ela virou meio que o conserta tudo da cidade. Eu acho que essa é a personalidade dela mesmo. Só que essa personalidade não é muito atraente pros homens, então ela meio que esconde. Os dois têm um momento bonitinho, eles caminham no meio do mato, ela vai buscar as ferramentas, o cara que empresta as ferramentas faz uma piada por ela ser a noiva que foge. Ele decide ir pra Nova York conversar com aquele cara que deu a ideia do artigo, que tá no mesmo bar bebendo ainda. Ele fala, por que você não me falou que você era o marido número 3? Daí ele fala, eu não apareci no jornal, você tá louco? Mas ela pode, né? E ele já tá com outra postura, sabe? Ele fala, mas você tem que ver bem, eu não sei se ela é tudo o que ele tá falando. O marido número 3 olha pro Ike e fala, não, você já caiu. Você caiu na conversinha dela. Você caiu nos encantos dela. Não tem mais como falar com você. Você já perdeu. Mais um. Bem-vindo. Novo noivo que vai ser abandonado no altar. E realmente, depois que ele fez aquela proposta de casamento que não é pra ela entregou um disco de vinil super raro que ela tinha guardado. Ela já tá olhando pra ele com carinho, sabe? Ela foi pular uma cerca, ela não conseguia pular a cerca, ele teve que ajudar ela. Ela já tá caída por ele e já está trabalhando para ele gostar dela. E daí o único momento de redenção que o Ike vai ter, que antes de ele voltar pra cidadezinha, ele vai na casa da ex-esposa e fala, eu também não prestava atenção em você? Ela nunca prestou dele. Desculpa. Dela, massa. Demorou só 12 anos, mas... Daí os dois se beijam no rosto e o marido dela tá assistindo isso tudo porque as pessoas têm um relacionamento muito de boa com isso de ser largado no altar, ser um péssimo marido, sabe? É de boa. Boa, todo mundo é irmão. Todo mundo é brother. Ele volta pra cidade, vai ter o luau de pré-casamento e ele já chega cheirando o pescoço dela. Cheirando o pescoço dela. Ele já tá ativamente nos trabalhos. Ela sai, assim, tipo, gostou, mas ela sai porque ela é noiva e tá na festa de noivado dela. E tem um momento do brinde. Nesse brinde, ele é dedicado a zoar com a cara da Meg. Então, todos eles fazem uma piadinha, tipo, que os sapatos da noiva sejam feitos de chumbo. O pai fala, toda vez que uma filha casa é como se a gente tivesse perdido ela, mas eu gostaria de perder ela de verdade dessa vez. E ela vai ficando desconfortável, porque a cidade inteira, o tempo todo, só faz essa única piada com ela. O que ela fez é certo? Sim. Não. O que ela fez não é certo. É errado. Ela tratou egoisticamente 3 homens e fingiu que eles não tinham esperanças nesse casamento todo. Ela trata todo mundo em volta dela de maneira muito egoísta. Não tá certo. Mas a cidade toda só tem um assunto
toda vez que a cidade tá falando nesse filme é pra zoar com a cara da Meg. O Ike fala, nossa, essa mulher que precisa de ajuda, e vai lá e defende ela na frente de todo mundo. Ela fica brava e fala, você não podia ter me defendido. Enquanto eles zoam com a minha cara, está sob controle. Agora tá todo mundo com pena de mim, eu não quero que as pessoas sintam pena de mim. E daí o Ike se revolta, né? O Ike se revolta, ele fala, você nem sabe o tipo de ovos que você gosta, porque todos os noivos eu percebi que você come exatamente o tipo de ovo que o seu noivo gosta. Você quer ir pro Himalaia na lua de mel? Duvido que você queira. Ela fala, quero sim. Eu estou apoiando os gostos do meu marido. Fala, não, você é uma perdida, você não sabe o que você quer da vida. Você não sabe nem quem você é. Eu sei quem você é. Ele tava indo bem até esse ponto, quando ele fala, eu sei o que você é. Ele fala, você não quer nada disso, você quer um homem que te leve pra praia. Ele fala uma porra dessa, ele coloca todas as expectativas dele nela. Esse é o tipo de homem que você quer. Você não quer se casar com ele? Ele tava indo tão bem. Até o momento que ele fala, esses homens todos estão errados. Eu sei, eu te conheço de verdade. E foi literalmente isso que ela fez com os últimos 3 casamentos. Provavelmente os 3 falaram isso ao mesmo tempo. Tipo, você não queria casar com esses homens, mas você me ama de verdade. Ai, seria tão bom se ela fosse uma vilã. O quarto noivo, ele acha que ela foge do casamento porque ela não se acostumou. E ele põe ela pra ensaiar a entrada várias vezes. E pra ela focar nos objetivos, e ela tá no ensaio, o Ike aparece. O Ike era pra ser o pastor fake do casamento fake, mas ela tá entrando muito devagar no altar e o noivo faz ele virar o noivo fake. Eles se beijam loucamente, apaixonadamente no ensaio do casamento dela. No reverso da fica da putagem. Nossa senhora, que merda. O que deixa o noivo bravo, obviamente. Ele dá um soco na cara do Ike. E o Ike, pra provar que ele é trouxa, ele olha pra ele e fala, você já tem a igreja? Você já tem os convidados, você já tem a data e o vestido, vamos se casar? E ela fala, eu gostaria disso. E ele fala, eu também. E a partir de agora ele vai ser o noivo número 5. E a gente vê toda uma montagem pré-casamento, os dois brincando de balanço, lendo livros, jogando cartas, sendo muito felizes. No dia do casamento, toda a imprensa tá lá, por quê? Porque o arrombado do Ike falou onde ela mora, e a cidade que ela tá, e o nome dela. Então a imprensa toda tá lá, estão vendendo camiseta, tá todo um evento. Ela tá apavorada, mas dessa vez o Ike tem certeza, porque ele não é como todos os homens. Ele não é como os outros 3 noivos. Ele sim entende ela de verdade. Ele perguntou pra ela? Não. Ele definiu no coração dele o que ela era e ela aceitou isso, como ela fez com os outros 3 noivos. E o que acontece? Ela foge de novo. Só que dessa vez o Ike vai atrás dela e persegue ela loucamente. Ela é eficiente na fuga. Ela foge com uma rapidez e deixa esse noivo no altar. Tudo fica triste, os dois se separam e ela aproveita esse tempo pra descobrir que tipo de ovos ela gosta. Não deu tempo pra ela ter mais. E o Ike tá deprimidíssimo. Ele chega em casa, ela tá esperando na porta porque o porteiro deixou ela entrar porque ela é conquistadora de todos os homens e ela consegue encantar todos com o seu charme único e especial. Ela fala pra ele assim, que ela entendeu nessa semana de autoconhecimento que ela teve várias coisas. Primeiro que ela fugia de todos os casamentos porque ela sempre se moldava 100% aos gostos do noivo para que eles gostassem dela. Que é aquilo que eu falei da garota que mora ao lado, a vizinha. Ela gosta do que ele gosta, ele não pergunta do que ela gosta e ele pensa, essa é a mulher da minha vida, ela é bonita, legal, simples, não se importa com as coisas complicadas da vida e ela gosta de tudo que eu gosto. E ele não pergunta uma vez, tipo, você gosta disso, né? Ele apenas aceita que ela gosta. Pensa, perfeito. Ike fez a mesma coisa, mas ele vai ser diferente porque eles têm que ficar juntos no final. Ela fala, eu não conseguia chegar até o altar sabendo que a pessoa que estava me esperando realmente não me conhecia e por isso eu saía correndo. Mas com você me conhecia do jeito que eu era de verdade, mas eu não me conhecia. Eu descobri que tipo de ovos eu gosto. Foi isso, eles não mostram mais nada que ela aprendeu. E eu percebi que é você que eu quero. E daí entrega pra ele de presente o tênis de corrida dela, fala, eu não vou correr mais, tá aqui meu tênis de corrida. Ajoelha e pede ele em casamento. E ele fala, não sei dela. Fala, eu estava preparado pra isso. E fala o pedido de casamento que ele falou no começo do filme pra ela. E ela fala, sabe o que eu percebi? É que eu não gosto de casamento com um monte de gente. Eu odeio essas coisas complicadas. Por mim, a gente casava num dia de semana e todos os convidados estavam trabalhando, daí ninguém vai. Eu odeio convidado, odeio tudo isso. E os dois começam a dançar e corta pra ela se casando sem ninguém em volta. Só aparecem os amigos familiares no final para ligar pra todo mundo e todo mundo comemorar que dessa vez ela terminou e conseguiu casar. Ele não deixou de odiar menos mulheres. Ele só encontrou uma mulher que aparentemente igual. Nossa, é a primeira vez que a gente tem um homem caindo em papo de malandro, né? Em papo de cafajeste. Tipo, dessa vez é diferente, ele acreditou. Isso sempre acontece com... igualdade de gênero, né? Esse filme tá um passo mais próximo da igualdade de gênero, só que pra baixo.
gente tá descendo o nível, em vez de todos nós. Enfim. E o filme acaba com eles se casando e vivendo felizes para sempre pelos próximos 5 anos, até o Ike descobrir que ela tem uma personalidade fora da dele. Enfim, me revolta bastante esse Ike ser o protagonista. Eu acho que ela tinha que acabar o filme pegando uma mochila e indo fazer mochilão pra se conhecer. Vou tirar essa redinha que ela tá me incomodando. Pra se conhecer. O Ike tinha que, sei lá, nascer de novo, fazer terapia. É isso, gente. É um filme que me deixou repensando. Como tinha coisa tóxica em 99, hein? Porra! Nossa senhora! É isso, gente. Gostaram desse vídeo? Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Não se esqueça de, se você gostou muito desse vídeo, curtiu esse vídeo, se inscreveu no meu canal, me mostre pra alguém. Dá uma olhada na minha descrição. Tem grupo no Telegram. Tem formulário de indicação de vídeos. E se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.